Rompeu-se ao tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao trono. Olá, nós vamos agora para o segundo vídeo. E nesse vídeo eu quero contar para você o que é uma nova ordem mundial, sobre o conhecimento que eu tenho profético no livro de Dayanu, o qual é chamado de Daniel. E eu quero falar para vocês que esse conhecimento vem todo da orientação do Altíssimo. É Ele que nos concede tudo que nós vamos falar, tudo que falamos. No livro de Dayanu, Daniel, capítulo 2, a gente comenta sobre o sonho de Nabucodonosor. Aquele rei sonhou com uma grande estátua. Essa estátua era uma estátua de minérios. Ela era dividida em 4 partes minerais. A primeira, o ouro, a segunda, a prata, o terceiro, o bronze, e o quarto, o ferro. E o quinto período se estende o ferro também. Aí mistura ferro com barro, né? Aí é formada aquela estátua. Digamos que a parte mais fraca da estátua é exatamente os pés, que é misturado barro com ferro. Com certeza, algo tão pesado assim para ser sustentada com barro misturado com ferro, meio difícil. Então, quando a gente olha para essa estátua, o rei se perturbou com aquele sonho, e todos sabem a história de Dayanu, né? Ele chegou a jurar morte a todos os seus sábios, e Dayanu ficou preocupado, mas procurou saber por que ele estava tão bravo. Porque os sábios dele tentaram enganar ele, levar ele no papo. Então, Dayanu se fez ir à presença do rei e prometeu ao rei que divulgaria sim o mistério do sonho dele. Mas é claro que da forma que o rei queria que o sonho fosse divulgado, é impossível para qualquer ser humano aqui, porque os sábios dele diz: conta, rei, o sonho para nós, e nós vamos te dizer o mistério, vamos te contar. Vocês estão querendo me enrolar. Não, eu quero que vocês contem o sonho e o resultado. Eita, menino, ficou difícil. Mas Dayanu, muito amigo do Altíssimo, muito chegado ao Altíssimo, buscou ele em súplica e recebeu dele, sim, a orientação do que seria. É claro que aquilo ali era tudo preparado pelo Criador. O Criador passou para ele todas as coordenadas sobre o assunto, e Dayanu foi à presença do rei e explicou para ele o mistério da estátua. Olha, rei, tu sonhou com a estátua assim, assim, cabeça de ouro. Aí foi destrinchando todo o mistério, e o rei ficando admirado, porque estava batendo. Tudo que ele falava realmente foi o que ele viu. E ele vai e explica: olha, rei, essa cabeça de ouro é o teu reinado, é o mais rico do mundo. Depois de ti virá um outro, que é a prata. E depois desse outro virá um outro, que é o bronze. E depois virá o outro, que é o ferro. O mistério foi divulgado, o rei deu um alto cargo para Dayanu, também para os companheiros dele. E assim, Dayanu ganhou moral no reinado de Nabucodonosor. O grande profeta Dayanu. Você vai dizer, mas por que Dayanu? É porque Ul é a sigla do Altíssimo, Yahurim. E El,
O Daniel foi o nome que ele mandou trocar em Babilônia, porque é a sigla do deus cananeu Baal. Quando ele chegou lá, Nabucodonosor mandou trocar. Então estou explicando para você aqui, mas o objetivo aqui é explicar sobre essa questão exatamente da simbologia dos minérios. Então eu quero colocar aqui, os minérios, eles realmente simbolizam não Babilônia, não a Pérsia, não a Grécia e nem também a Ásia Menor ou a Europa junto com os Estados Unidos. Esses minérios simbolizam lastros monetários, tá? É porque se você vai nas igrejas, os pastores, os PhD estão pregando e dizendo que esse minério simbolizava a Babilônia. Não, não é bem assim. O minério simbolizava o lastro monetário de cada reinado, tá? Cada reinado desse foi governo mundial, tá legal? Muita gente não sabe disso. Nabucodonosor, ele comandou o mundo todo no tempo dele. Naqueles tempos ele chamava as províncias, ele não chamava países, eram as províncias. Então, na gestão de Nabucodonosor, o lastro monetário era ouro. Toda moeda correspondia ao ouro. Esse foi o reinado mais rico de todos os tempos. Mas o que é que simboliza mesmo a nação? Aí nós vamos para o capítulo 7 e vamos estudar o sonho de Dayanu. Ele sonhou com um leão com duas grandes asas. Poxa vida, o que é isso aí? Agora nós estamos no reino ecológico. No reino ecológico, animal simboliza exatamente as nações. Então o leão com duas asas simbolizava as vitórias, as asas simbolizavam as vitórias rápidas de Nabucodonosor e o animal simbolizava Babilônia. Isso quer dizer, se houvesse uma reunião ecológica naquele tempo, e ainda hoje também, a bandeira que fosse levantada nessa reunião, conforme onde fosse a nação, ali para simbolizar Babilônia, naquela bandeira tinha um leão. Esse leão simboliza o reinado de Babilônia. Dos medos e persas foi o urso. E agora você já sabe. A moeda, o lastro monetário dos medos e persas era a prata. Uma moeda mais simples, mas também valorosa. E o animal que representava a nação, um urso com 3 costelas na boca. Isso trata-se dos 3 generais de Ciro e o outro rei também, Dario e Ciro, eram os reis estratégicos deles, aliás, os generais estratégicos deles. Então, os medos e persas, o lastro monetário deles era a prata. Todo cacau, todo dinheiro era baseado na prata. O terceiro reino, a Grécia, com Alexandre Magno o Grande, esse tinha exatamente o animal era um leopardo. O leopardo simbolizava exatamente a Grécia. Esse leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças, simbolizando os 4 generais estratégicos de Alexandre Magno Grande. As 4 asas simbolizam também a rapidez com que eles ganhavam as guerras. E agora lá vem um quarto animal. Esse animal, o profeta viu um animal terrível e espantoso. O que ele não destruía de um jeito, ele pisava, mordia, e ele tinha a estrutura de ferro. Isso preocupou muito o profeta. O profeta conhecia bem a gênese dos animais e sabia muito bem que não havia nenhum animal na história que tivesse aquela estrutura.
Isso fez com que ele adoecesse, o profeta adoeceu, até que o querube veio e disse para ele: Dayanu, encerra essa profecia porque é para o tempo do fim. Ele não ia dar o entender do que seria aquele animal terrível e espantoso para eles, como não deu. Então, encerrou-se ali aquela profecia. Aliás, encerrou-se ali, Daniel não soube, Dayanu não soube qual era o animal. Porque o querube disse para ele que era para o tempo do fim. Agora, qual é o tempo do fim? Muitas pessoas acham que o tempo do fim foi depois da morte do Salvador, já entra o tempo do fim. Não. O tempo do fim, ele começa exatamente no período de Laodiceia. Desde que o papado assumiu o poder, 1929, daí por diante, tá? Aí é que começa a contagem dos papas. Mas se você pegar por aí, você vai encontrar uma enciclopédia, a Edipe, agora eu me lembrei. Na letra M você vai encontrar lá um relatório que diz que os papas, na existência dos papas, até hoje são 286 papas. E eles incluem também até o Cafos, né, o Pedro, que foi papa. Não, nada a ver, isso é tudo mentira. Só que a contagem papal ela começa exatamente nesse período, depois de 1929. Tá? É que vem esses 10 papas, que são 10 reis. Mas eu quero dizer para você que o animal terrível e espantoso, o qual Dayanu não pôde descobrir, exatamente, é o animal que simboliza a Ásia Menor. Tá? A Ásia Menor é o período em que o Império Romano governou, tá? Exatamente, um grande exército imperial estratégico que conseguiu vencer o exército de Alexandre Magno Grande, que era um dos melhores. O grande Império Romano e suas legiões, tá? Agora se deteve em frente de quem? Do jeito que diz lá, o dragão, né? Agora veio tentar devorar quem? O filho varão. A mulher é símbolo de quem? Dos Yalhudim, o povo de Yalhush, Ahol, Mehushihai, os 12 no comando. Foi assim que ele fez. Ele não fez nenhum comando pastoral. Ele organizou 12 discípulos, isso é fato. E esses 12 discípulos, eles fazem um trajeto de Éfeso a Filadélfia. O período de Éfeso foi exatamente lá em Yalhush-Olaim, cidade que eles chamam Jerusalém hoje. O nome é Yalhush-Olaim, que significa cidade do povo de Yalhu. Jerusalém não é o nome verdadeiro, é o nome pagão. Jerusa é bruxa e Além é sepultura, tá? Isso é fato. Esse nome de Jerusa deriva da mulher de Acabe, tá? Jezabel. Então, onde nós queremos chegar? Eu quero dizer para vocês que o Império Romano dominou por 1260 dias, ano, né? 1260 anos, matando os nossos queridos. Mas ali também teve uma interferência papal que judiou os nossos irmãos, ele chama tempo de anistia, né? Muito cruel o que eles fizeram com nossos irmãos. Mas quem mais matou foi os imperadores sanguinários. E mais uma coisa, o período de 1260 anos, as religiões predominantes que vinham era só os judeus da sinagoga, o grupo dos 12 de Yalhush, Ahol, Mehushihai, e o espiritismo, que os imperadores adoravam. O deus que eles adoravam e veneravam era o deus Ra. Esse deus ele tem diversos nomes. Naquele tempo não tinha a letra J. A letra J só veio acontecer no ano de 1515. Como era que chamava Jesus então? Não chamava porque não tinha J.
o nome era Iesus. O que é Iesus na realidade? Traduzindo do hebraico para o grego-latim, Ie é bode e Sus é cavalo. Então, os imperadores adoravam o deus Iesus, que seria o mesmo deus Ra, ou deus Sol, ou deus Iúpter, porque não tinha J. Júpiter era chamado assim, Iúpter, que era com Y. Dá para entender? Em 1515, então, um filósofo francês chamado Pedro de Lamé, ele criou a letra J. Daí para cá, então, tudo que se escrevia com Y passou a se escrever com J. Aí vem Jesus. Você pode estar estranhando porque até aqui não entrou Cristo. Por que não entrou Cristo na história? Porque não tinha também. Nesse tempo não tinha o Cristo. Tá? Assim como o nome do Salvador não era Jesus, tá? Não tinha o Cristo. Então, o que acontece? Para chegar no objetivo, a gente tem que ver todas essas coisas. Então, o Império Romano dominou 1260 anos. Quando ele entrega para o papado em 1929, contagem do calendário romano, calendário gregoriano, então ali o papado recebeu das mãos de um general chamado Mussolini, Benito Mussolini. Ele recebeu o poder político, o poder religioso e o poder monetário, o lastro monetário do ferro. Quer dizer, aí você pergunta, mas quem era o animal que representava a Ásia Menor? Exatamente, um dragão. Esse é o animal terrível e espantoso. Então lá está dizendo assim, o dragão, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, e o dragão deu, ela começa dizendo, pés como de urso, boca como de leão, e assim consecutivamente. Ali ele está mostrando a simbologia ecológica dos animais, que simbolizou a Grécia, onde simbolizou a Pérsia e simbolizou a Babilônia. Aí ele diz, e o dragão lhe deu, quer dizer, e o Império Romano, que é considerado como dragão, quer dizer, o dragão ele carrega 4 símbolos nas costas. Ele carrega o Império Romano, o Espiritismo, carrega o próprio Satanás e também, deixa eu ver qual é o quarto, são 4 elementos que o dragão representa. Então, depois eu falo qual é o outro. Então, veja bem que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade. Não seria bem deu? O Império Romano perdeu e o papado assumiu. Ainda tem a questão da ferida mortal que aconteceu, tá? Depois eu posso explicar melhor. Meu objetivo aqui é chegar no lastro monetário. Então, o lastro monetário do período imperial, das pernas de ferro, se estende até exatamente ao período papal. Mas por que os pés de barro misturados com ferro? É porque agora tem 2 bestas, quer dizer, 2 governos mundiais. Quem é ele? O papado e os Estados Unidos da América do Norte. O que simboliza o barro é exatamente a região dos Estados Unidos da América do Norte. Aí faz a mistura. O lastro do ferro, o papado passou para o sistema protestante maçônico. Tá? Passou também o poder político. Tá? E aí você diz, mas por que ele fez isso? Já eu digo. E agora o poder protestante maçônico luterano, exatamente, derruba os 12 que era do comando que eles chamam de igreja, que não era o grupo dos 12 do Altíssimo, do Salvador e Yahushua. Ele agora derruba ele com o quê? Com dinheiro. Ele deu para eles um CNPJ.
CNPJ, que isenta eles de imposto. Quando o Criador colocou uma mulher como profetisa no meio deles, para que eles voltassem para continuar aquela mensagem do ID que foi, digamos assim, comandada por ele lá em Al-Rush-Oleim, que ele chama Jerusalém, o Salvador disse que estaria com eles até a consumação do século. E ele não desconsiderou isso. Mas quando ele mandou a mensagem chamando eles, Apocalipse 3:14 ao 17, ali está a mensagem que eles responderam para o Salvador. Nós somos ricos e abastados e de nada temos falta. De onde veio essa riqueza? Exatamente, essa riqueza veio porque Lutero agora negociou com o papado, tá? E vai negociar também com esse grupo, tá? E esse grupo aceita, eles se venderam, cumprindo assim uma profecia que está em Yal-Shuyal, Isaías 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia tomarão mão de um homem. As 7 mulheres são exatamente os 7 grupos da liderança de Al-Rush, Al-Homer, Al-Shirai. Todos eles caíram. Caía, levantava. Caía, sobrava um pouquinho, levantava. O restinho levantava de novo. Mas o 7º período não levantou. Agora sim, agora está levantando, porque nós estamos recebendo essa Imeitiula, essa verdade. E assim estamos passando para o povo dele. Aqui só vai entender quem é povo dele. Quem não é, simplesmente não vai aceitar. Tá? Para mim também não importa. Eu não estou aqui para adular ninguém. Eu estou aqui para fazer aquilo que ele manda, que ele quer. Então, veja bem. Quando foi chamado, quando veio a mensagem dada por Ellen White para aqueles homens que seriam os 12 do grupo de Al-Rush e mais Lutero, que aparece lá no final de Filadélfia, são 13 religiões que aparecem. Que coisa, né? Mas Lutero nunca foi do grupo. Lutero é um agagita, tá? Um alemão na realidade, que entrou para derrubar o grupo de Al-Rush. Eles odiavam as coisas do Altíssimo. É uma história que eu posso contar depois. Então, quando ela chamou eles para voltar, eles disseram: nós somos ricos e abastados e de nada temos falta. Mas de onde veio essa riqueza? Exatamente. O CNPJ que Martinho Lutero, agora fundamentou a doutrina com teologia, psicologia e filosofia. E eles aceitaram. E assim surge uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eles se assoberbam em dizer que Ellen White é profetisa deles, sim, a princípio seria. Mas depois ela não conseguiu e ela saiu do meio deles, tá? Nós temos documento que prova isso. Ela não ficou com eles. Ela chegou a dizer que não ia ficar junto com esses homens que se determinaram a seguir exatamente de contrário à mensagem do Salvador e Al-Rush. Tá bom? Isso está no livro chamado W. William, que você nem acha mais. Eles ocultaram tudo. Então, está aqui. O lastro, vamos só fazer aqui para nós voltar com outra parte do vídeo. O lastro monetário de Nabucodonosor para os Medos e Persas, quando foi o fim do reinado de Nabucodonosor, houve uma nova ordem mundial, que foi para que os Medos e Persas organizassem o seu governo. Então foi feita uma nova ordem mundial, a mudança do lastro monetário do ouro para a prata, tudo bem. Quando os Medos e Persas foi vencido pela Grécia, Alexandre Magno, outra nova ordem mundial aconteceu, para que se ajustasse o governo exatamente de Alexandre Magno. Quando Alexandre Magno também perde para o Império Romano, outra ordem mundial, agora sai o lastro do bronze e vem o lastro do ferro. Cada vez tinha que fazer uma nova ordem, porque
era um novo comando, tá bom? Agora perceba uma coisa. Quando o Império Romano perde para o papado, o lastro do ferro se estende, se une às duas bestas, Estados Unidos da América do Norte e ao papado no Vaticano. Não teve nova ordem mundial, tá? Isso aqui é profético, gente, isso aqui é fato. O papado só passou isso para o poder maçônico em troca de quê? Em troca de que os protestantes maçônicos de Martim Lutero aderissem também, tá, aos mesmos deuses de Roma e do Espiritismo, porque não tinha ainda catolicismo. O catolicismo nasce ali também, Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. Lá diz assim: e a besta recebe uma boca que profere arrogâncias e blasfêmia. A boca significa sistema religioso. O verso 6 diz assim: e blasfemaram o tabernáculo, quer dizer, virou Babilônia. Tabernáculo era o lugar de adoração na sinagoga. Adoração não, de veneração, que adoração vem de Adonis. Eles blasfemaram o local aonde vinha a veneração ao Criador. O sistema religioso, ó, exatamente, paganizou. E agora, sequência. O poder protestante, que foi criado por Yahushua contra o próprio povo